como filho de Deus, que nós somos considerados assim, a gente querendo ou não, nós somos criatura dele. Esse livro, eles são compostos de vários livros dentro dele. Vários livros. Como essa pessoa, ela disse assim para mim, olha, realmente foram homens que escreveram a Bíblia. A questão é, os homens que escreveram a Bíblia Sagrada eram homens letrados? Não. Eram homens que tinham alguma formação acadêmica ou superior? A não ser o Lucas, né? Ele era Era médico. Lucas e Paulo, né? Eram dois homens que se destacam. Mas os demais são pessoas, por exemplo, sem citar Pedro, que é muito conhecido, ele era uma pessoa analfabeta. Uma pessoa analfabeta é aquela que não sabe nem fazer o nome dela, escrever o nome dela. Então a Bíblia Sagrada, ela é composta em duas partes, tá? Isso que eu estou falando para você, o irmão Fabrício já ouviu, isso vai ter um repeteco para ele. Tá? Então a Bíblia Sagrada, ela é dividida em duas partes, que eu acredito que você deve até conhecer, que é considerada a primeira parte de Velho Testamento e a segunda parte Novo Testamento. Essas duas divisões didáticas na Bíblia têm uma finalidade. O Velho Testamento, a promessa que ele tem em todos os versos e livros, era que viria um menino. Que menino era esse? Jesus Cristo, Filho de Deus. E o Novo Testamento, ele mostra que o menino veio, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de bondade. Mas ele fez o papel dele, fez o seu sacrifício em prol de nós, mesmo que a gente não merecia, mas é assim ele o fez. E esse sacrifício, para aqueles que aceitam, tem uma grande esperança, porque um dia ele vai voltar para prestar conta. E as pessoas que deram ouvido para ele não são pessoas Taianes e Fabrício. Eu vou falar para vocês assim para enfatizar isso. Ele não vem buscar pessoas perfeitas, não. Porque nesse mundo que nós estamos não existe pessoas perfeitas. Com a ajuda de Deus nós somos pessoas melhores, pessoas a errar menos, a pessoas a pecar menos, mas perfeito nunca nós vamos ser. Perfeito só pisou um nessa terra, que foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Fora dele todos nós pecamos e somos pecadores. Agora, com a ajuda dele, com a graça dele e com a sua bondade, ele chega até nós e nós começamos o quê? A observá-lo, a amá-lo, e aí a gente começa o quê? A mudar de vida. Porque se for de dentro de nós mesmo, nós não temos essa força. Porque a nossa tendência, Tayane e Fabrício, é sempre fazer o mal. Desde que nascemos. Nós já nascemos orgulhosos. Nós já nascemos com tanta petulância que se você pegar duas crianças, eu vou te dar um exemplo assim bem prático. Pega duas crianças de um ano, que ainda não tem um discernimento. Coloca os dois no mesmo lugar e dá um brinquedo. E você espera 1 minuto para você ver. Um vai dizer assim, olha, você pode brincar com ele e depois você me devolve que eu vou brincar. Ou seja, dali já começa o quê? Um conflito. Ou seja, nós já trazemos isso desde quando nós nascemos. E quando nós crescemos, aí nós ficamos pior. Que é aí que o orgulho vem inveja, vem um monte de coisa na nossa mente. E nós só temos uma salvaguarda, a ajuda e a graça de Deus. Para o quê? Para nos reverter esse quadro, essa situação que nós, como falhos e pecadores, nós com a ajuda dele, a gente melhora. Não perfeito, nunca a gente vai ser. Nós estamos trabalhando uma santificação. Voltando, só repetindo, a Bíblia Sagrada ela é dividida em duas partes. Velho Testamento, que anunciaria que o menino viria. O Novo Testamento, o menino veio e habitou entre nós. O Velho Testamento ele tem 39 livros e o Novo Testamento 27. Somando todos eles, dá 66 livros inspirados por Deus. Nós vamos ler o primeiro verso agora desse estudo para começar a gente entender, né? Todo livro, todos os 66 livros foram escritos por homens, verdade. Homens pecadores, sim. Pessoas ignorantes, sim.
Pedro era muito Era ignorante. filho do trovão. Não, era João que era filho do Filho trovão. do trovão. Porque Tayane e Fabrício, você imagina só, tem pessoas que têm pavio curto, né? Tu já viu, sabe esse ditado popular, né? Tem pessoas que não levam desaforo para casa. Tem pessoas que têm pavio curto. Pedro, ele não tinha pavio. João, ele não tinha pavio. Tiago, idem, era um trio que era parada dura. Mas como é que esses homens foram modificados dessa forma? Então, a partir de agora é que nós vamos começar a garimpar aqui as escrituras. Tá bom? Então, o primeiro texto que nós vamos ler, ele está lá em 2 Pedro, é lá no finzinho da Bíblia. Nossa, lê 2 Pedro todinho, fica pateta. Como é que um homem que era semi-analfabeto ou analfabeto, escreveu um livro desse? Só o Espírito Santo, porque por ele não ia conseguir. A senhora não quer sentar aqui no lado da Tayane? É preferível. Fica melhor, Tayane. Porque ela vai te ajudando. Acho que eu ganhei esse livro. É provável. Foi dado em toda foi Santa milhares e Catarina. milhares Eu de ganhei livros na rua. foram. Sim, então, ganha. É possível. Eu É fiquei possível. toda arrepiada, não. Então isso aqui é uma relíquia, tá? Tirando a Bíblia, é o livro mais vendido do mundo. Ele Só para tem você ter uma ideia. em todos os idiomas. Tá. Eu acho que eu ganhei. Eu até vou ver. Mas é uma obra-prima que tem aí, tá? Fala de história, mas toda a história ligada ao povo de Deus, às autoridades, aos romanos, aos reis, aos patriarcas, tudo está aqui nesse livro. E são informações assim especiais para o nosso crescimento espiritual. Mas voltando à nossa lição, para não tirar o nosso foco, tá? O livro aqui. Sim. Então nós vamos começar por Pedro. 2 Pedro no capítulo 1, no último verso, 2 Pedro capítulo 1, o último verso. Essa aqui É o último verso? É o último verso. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 21, bem no finalzinho. Já achou lá o Fabrício? Já. Já? Então é o seguinte. A Tayane vai ler? A Tayane vai ler. Ai, meu Deus, aí. Vai, vamos lá. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente memoriza, né? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha aí, movidos pelo Espírito Santo. O que isso significa? Eu já tenho que adiantar uma coisa para você. O nosso Deus é um Deus triuno, ou seja, dividido em 3 pessoas. E isso com certeza na tua juventude, lá atrás, ou seu pai, ou você já ouviu falar de alguém que é dividido em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a trindade de Deus. 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A função do Espírito Santo que está ao nosso derredor é para nos instruir ou nos alertar de alguma coisa. Nessa situação, ele simplesmente envolveu Pedro e inspirou ele a escrever. Mas o verso ele é bem claro dizendo assim, não foi por vontade de Pedro. Ele simplesmente pegou a pena e começou a escrever, mas quem estava ditando para ele era o Espírito Santo. Quem deu habilidade a Pedro de escrever se nunca ele tinha pego numa pena? Nós, quando estamos aprendendo, Tayane, a escrever, a gente já tem dificuldade em pegar um lápis e uma caneta para escrever. Nós temos essa dificuldade. Eu não tenho uma letra tão bonita assim, a minha letra é meia bagunçada. Dizem que para médico só faltava o certificado, porque a letra eu já tenho, sabe? É uma letra horrível a minha letra. Mas no caso de Pedro, como é que um pescador, a única coisa que Pedro sabia fazer bem, Tayane e Fabrício, era pescar. Isso ele conhecia. Mas, academicamente falando, ele não tinha nenhuma formação. Mas Deus deu essa habilidade para ele, deu uma mente brilhante para ele escrever algumas partes desse livro sagrado. E uma que leva o seu próprio nome, são as epístolas. A primeira epístola de Pedro e a segunda. Nós lemos a segunda epístola, o primeiro capítulo e o verso 21, que ele diz que não foi por vontade humana, mas homens santos,
movido pelo Espírito Santo, escreveram a profecia. Eu não sei se tem a palavra santo aí na tua versão. Tem a palavra santo no verso 21? Isso. Tem? Tem. Tem. Veja bem, eu queria aqui abrir um leque a respeito dessa palavra santo. Tem pessoas que pensam que Pedro, quando aparece aqui, olha, homens santos, são aquelas pessoas que parece que tem aquela auréola na cabeça, né? E que não pecam, são impecáveis. Não se trata disso. Porque Pedro era um homem ignorante, mas hiper ultra power ignorante, não tinha pavio, era um cara que não levava os desaforos para casa, então de santo ele não tinha nada. Mas Deus o escolheu, esse homem, para que ele fosse pescador não de peixe, mas de homens. E aí ele pega, começa a escrever e diz assim, olha, tudo que está escrito aqui não foi por vontade humana, mas homens santos. Mas que santos são esses, Fabrício? Santo significa, Tayane, Fabrício, significa separado por Deus para a salvação. Ou seja, todos nós somos santos. Eu sou santo, Fabrício é santo, a Tayane, agora você já sabe que você é uma santa. Então todos nós somos santos. Por quê? Porque todos nós fomos separados desde a criação para sermos o quê? Salvos. Incrível, né? Desde a formação do mundo. Do mundo. Deus não existia, nem sementinha. Nossa, é um mistério, né? Sim. A mesma coisa como a Santíssima Trindade. A essência é igual, mas é um Deus só. Mas são Sim. três. A gente não entende, né? Se ela continuar o nosso estudo, eu espero que ela continue, a gente vai desmembrar todas essas curiosidades que nós temos, que a irmã disse, deu já a pitadinha, tá bom? Mas, pois bem, então esse texto aí que nós lemos, ele está dizendo que homens santos. Santos não quer dizer que não peca, porque Pedro era um pecador muito grande, assim como nós, e ele sabia muito bem pescar peixes. E o Senhor Jesus disse assim, olha, tu vai a partir de agora, tu não vai mais colocar malhadeira, tu vai colocar na terra para pescar homens, almas. Para quem? Para o reino. Para o reino eterno. Beleza? Então, por esse verso, a gente já derruba a tese de dizer que algum escritor da Bíblia, ele chegou na vontade de, eu vou escrever isso. Não foi por vontade humana. Primeiro que ele não sabia, eu acho que nem soletrar o nome dele. Era uma pessoa analfabeta. Como tem muitos que nós vamos ver, que são pessoas que realmente nunca sentaram num banco de escola. Diferente de Paulo, Lucas, que foram pessoas diferentes, né? Mas a maioria que foi muito usada por Deus foram pessoas que não tinham esse conhecimento e muito menos um certificado acadêmico. Beleza? Até aqui tudo bacana, nenhuma dúvida? Beleza? Vamos para o segundo texto. Esse segundo texto aqui, quem está falando é Pedro, certo? Nós vamos ver um texto agora de Paulo, unindo o que Pedro está falando. Tá bom? Nós vamos lá agora em 2 Timóteo. 2 Timóteo, é só retroceder um pouquinho. A gente vai chegar antes de Hebreus. Tito, você vai chegar em 2 Timóteo. Procurando no celular é uma beleza, né? Deixa ele ler também, ele gosta de participar. Ele disse que dessa vez ninguém impede ele de se batizar. Né? Eita! 2 Timóteo. Assim, uma coisa que me chama muita atenção é que a palavra de Deus ela tem 66 livros. Para a gente entender como é inspirado realmente por Deus, é que eles se conversam entre si. E eles não viveram no mesmo tempo em que o outro profeta viveu. Olha, por exemplo, Paulo, ele não teve contato com Abraão. Ele não teve contato com Isaías, com Jeremias. Eles moravam e viveram em cidades e anos assim muito distantes um do outro. Mas só que o que eles falam de uma forma como se o cara estivesse lá no lado do outro. Então eles se completam. É de uma forma cabal que a Bíblia se completa. E você não encontra contradição na Bíblia Sagrada. A não ser que você procure um verso na Bíblia, tá, Fabrício? Você procura um verso na Bíblia para satisfazer a tua condição. Aí você vai achar o texto. Entendeu? Eu achei esse texto aqui que pode fazer isso ou aquilo. Aí você pega o texto, isola
do contexto, aí você está forçando a Bíblia a dizer uma coisa que ela não quer dizer. Você entende? E o que a Aí maioria- você, que a maioria das pessoas fazem isso. Incrível, né? Que nem estavas falando, os apóstolos andaram com Jesus. Sim. E esse que tu citou, Paulo não. Paulo só Para teve, ver, né? só teve uma visão, assim, né? Que, Ele não andou com Jesus Cristo. né? Pois e ele bem, fala, e é incrível também que a Bíblia, ela gosta de leitura. Se tu ler a Bíblia, a metade dela não vai entender. Porque é muita profecia e foi escrita proposital Sim, para sim, aqueles né, devoradores que teriam destruído a Bíblia. é Senão, verdade. Mas a gente está aqui, Fabrício e Tayane, para a gente se ajudar. Então pensa, eu vou lhe falar assim, uma coisa bem clara para vocês dois. Sabe quem está sendo mais beneficiado com isso? Somos nós. né? Eu e aquela mocinha que está bem ali, ó. E a irmã Alice, né? Que participa também. Mas a gente que... E o Dudu também. E o Dudu, né? Mas aqui quem está beneficiado, que eu acredito, é nós dois. Porque a gente veio aqui para falar. E toda vez que a gente fala de Deus, a gente se acende, a gente fica todo o tempo aquecido. Amém. Agora, a gente não falar de Deus, a gente congela, a gente esfria. Eu não coloquei a irmã nisso porque todo tempo ela está aquecida, tanto ela está falando de Deus. Se não fosse ela, você não estaria aqui. Tá bom? Então E vamos... meu querido filho. Aí, É, aquele ali que ela está azucrinando aí para estudar a Bíblia, né? Mas vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Vai dar uma oportunidade pro Dudu ler. Pode ler, Dudu. Vai, manda ver, Dudu. Vai. Vou ler aqui. Vai. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha só. Então aqui nós já Creio que é temos isso, né? alguns elementos. Sim. Quando ele começa o texto, ele está igualando o que Pedro falou. Então, se Pedro disse assim, olha, todo aquele que escreveu as Escrituras foi movido pelo Espírito Santo e não foi por vontade própria, aqui o apóstolo Paulo disse assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora vem aqui a utilidade. Essa é a parte mais dramática, tá, Tayane e Fabrício? Diz assim, ó, no verso 16, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. Então, muitas pessoas, Tayane, não gostam, estou sendo sincero, não gostam de ler as Escrituras porque elas mostram coisas que nós estamos fazendo que não agrada a Deus. Aí a pessoa diz, não vou ler esse livro porque não faz isso, não faz aquilo, não é isso que ele quer e tal. É tipo, não. E quando a gente entende a essência da coisa, tudo que esse Deus está nos pedindo é para nos proteger. Simples assim. Se ele diz assim, olha, não mata, aí Deus já está dizendo, olha, não vai ter que tirar a vida de ninguém. Aí o camarada vai lá e mata. O que vai acontecer com essa pessoa? Um monte de desgraça. Um monte de desgraça. Então, você imagina comigo aqui, Tayane e Fabrício, tu já pensaste se em Floripa não tivesse sinal de trânsito? O que vocês acham que ia acontecer? Seria um tremendo caos. Por isso que existem algumas normas que é para nos proteger. Assim é a Bíblia Sagrada. Tanto é que a gente às vezes parte assim do princípio que essas pessoas que escreveram, eles ficaram em não só cidade, mas em momentos históricos totalmente diferentes e distantes um do outro, mas eles se completam. Para vir aqui, tudo bem, eles foram aqui, viveram no mesmo tempo, Pedro e Paulo. Mas Pedro diz que a Escritura foi feita e movida pelo Espírito Santo. Aqui Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas é útil que para nos ensinar, para nos proteger, para nos educar, para ser perfeito? Não, para nós sermos úteis em prol do Evangelho. Porque perfeito, Fabrício e Tayane, nunca nós vamos ser. Nunca. É que assim, ó, é passo a passo, né? Isso. E o pecado na nossa vida, só mesmo um acidente, né? Que a gente passa a temer, né? Deus, Isso. que nem Deus fala, pensavas que eu era teu igual? Aos adultos te associa, na maldade te florias. Deus é santo, né? Mas a gente está aqui ó, caminhando nesse mundo cheio de maldade, de crueldade, de nossa, invejas, de coisas. Mas a gente vai se esforçando. À medida que a gente vai estudando, a gente vai. E ele vai nos ajudando, com certeza, tá bom? Com certeza ele vai nos ajudando.
tá? Pois bem, nós vimos agora 2 versos que comprovam que toda a Escritura foi feita por homens, mas movido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, não foi por vontade própria. Beleza? Eu posso citar para você que tem texto na Bíblia, são 4 textos, que foram escritos, mas não foram escritos por homens. Mas isso aqui é a cereja do bolo que eu vou falar no final do estudo de hoje. Tá bom? Vamos gravar que toda a Bíblia foi escrita por homem. Todo ele. Mas foi escrito por homens inspirado por Deus. Agora nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Beleza? Vamos para o livro de João agora. João, capítulo 5. Ajuda ela, é o Evangelho de João, tá? Capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Que coisa, né? Então, a gente observa aqui que o objetivo da palavra de Deus já é apresentado nesse texto. Então, ele diz assim, ó, examinai as Escrituras. Por quê? Porque nela nós encontramos a vida eterna, e ela testifica de Jesus. Lembra que eu falei que a primeira parte da Bíblia, o Velho Testamento, anunciava que o menino viria. O Novo Testamento, o menino veio e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Ok? Aqui ele está dizendo que nós temos que examinar a Escritura. Examinar, Tayane e Fabrício, é diferente de ler. Ler, você pega um gibi, lê e você lê aquilo ali e tal. Agora a Bíblia já é diferente, ele manda examinar. Você imagina você chegar na frente do médico, você chega na frente dele e pega e dá uma receita para você. Você vai sair de lá e dizer, que coisa é essa? Ele não me examinou, como é que ele já está sabendo o que eu quero, o que eu tenho, o que eu sinto, né? Então aqui o nosso manual de sobrevivência, ele já está dizendo, examinais o que? As Escrituras. Então aqui nós já entramos em um outro bloco do estudo de hoje. Este livro, existe vários nomes para ele, vários nomes. Se porventura você estiver passando na rua, vou te dar um exemplo, a pessoa está passando na rua e você perguntar, que livro é esse aqui? Aí a pessoa vai dizer assim, é uma Bíblia, não é isso? Não é verdade? Sim. Bíblia. Com certeza. Agora só a questão é a seguinte, é que esse livro tem vários nomes, a Bíblia é um deles. Aqui, por exemplo, no verso 39, já está dando um nome para ela. E qual é o nome que está dando nesse verso? Bíblia nós já sabemos. Escrituras. Então, ou seja, Bíblia é um nome, Escrituras Sagradas é um outro nome, beleza? Aqui nós vimos já um nome dado para as Escrituras. E também aqui o objetivo dela, que nós temos que examinar, ou seja, estudar ela, porque ela apresenta o que? O testemunho de Jesus. E nos conduz o quê? A vida eterna. Precisamos ser perfeitos, eu estou voltando e batendo nessa tecla, vocês já observaram. Precisamos ser perfeitos para ser salvo? Não. Agora é só a graça dele que nos ajuda a ser salvo. Olha, quando eu comecei a pensar vida eterna, é incrível, né? Já pensou? Que nem nós festejamos lá o aniversário do Luiz, aniversário da Tayane. Opa, quantos anos já vai fazer? 1 milhão? 2 milhões? Já pensou? Vida eterna, gente. Nunca mais vai ter fim. Sem envelhecer, né? Que isso, gente? Então nós vimos agora que Bíblia é um, Escrituras é outro, ok? Vamos avançar mais um texto e vamos ver alguns nomes que é dado para ela, tá? No capítulo 17 do mesmo livro, vamos avançar um pouquinho, tá? No capítulo 5. No capítulo 17, Qual é o verso? o verso é o 17, tá? Continua. 39. Agora João 17, verso 17, ele já também, ele dá um outro nome, mas ele já nos mostra uma outra coisa, que nós vamos ver agora. É para ler? Pode? Santifica-se na verdade a tua palavra, e a verdade assim como tua... Não, Não, só o verso 17. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Ok? Tá?
O que ele está dizendo? Olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, um dos nomes que é dado para esse livro também é a verdade. Mas verdade do quê? Ele está dizendo, olha, santifica-os na palavra. Que palavra? É a palavra de Deus, lógico. Porque a tua palavra é a verdade. Agora observa, nós já temos Bíblia, nós já temos Escritura, agora nós já temos o que é a verdade. Vamos ler mais um? Sim. Tá. Agora vamos lá para o Velho Testamento. Eu estava muito novo, né? Isaías capítulo 40, Verso. verso 8. 40, verso 8, se não me falha. E Murchaflor, mas a palavra de nosso Deus subsiste a eternamente. Olha só. Amém. Então aqui nós temos algumas informações que já foram acrescentadas. Qual é o nome que é colocado aqui para esse livro, nesse verso que nós lemos? Não falhe, irmã Liz. Bora ver se vocês conseguem descobrir. Nós já vimos que Bíblia é um dos nomes, Escrituras é também nome, um dos nomes, né? João 5,39. Vimos que outro nome é verdade, João 17, verso 17. Agora aqui em Isaías 40, verso 8, ele dá uma frase. Primeiro ele diz que é eternamente, não vai mudar e nem vai acabar. Agora ele dá um nome para o livro. Qual é o nome que ele dá aí? Palavra? A palavra do nosso Deus. Palavra do nosso Deus. Beleza. É bom que vocês completaram. Disse a palavra é de Deus. Isso. Então, ou seja, só recapitulando. Bíblia, Escrituras, verdade, palavra de Deus. 4. Se nós fôssemos ficar só falando sobre os nomes, a gente ia ficar até amanhã. A gente só vai ler só mais um, tá, Tayane, né? Tá, Fabrício? Só mais um. Beleza? Esse Salmos, é só retrocedendo um pouquinho, Salmos 105. Salmos. Já vai achar? Salmos. No meio da Bíblia. Sempre Salmo, sempre no meio da Bíblia. Assim, um pouquinho para trás. Bem pouquinho. Salmo 105. Ela vai Não, 105. Salmo 105. Tá. Inclusive é um dos livros muito lidos, tá, Tayane? Salmos. Ai, eu amo Salmos. Nossa. Salmo 105. Pode liberar agora aí, ó. Achou? Salmo 105? Aliás, 105 não, me perdoe. Para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha só, já tem aqui colocado 2 nomes aqui. 2 nomes foram colocados. E quais são esses 2 nomes? Lâmpada. Nem vou para a senhora falar. Ah, ela já falou um, né? É, agora falta outro. Lâmpada e luz. Lâmpada e luz, exatamente. Ou seja, ela clareia a nossa vida. Beleza? Deu para entender, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Até aqui deu para levar? Só recapitulando de novo. Eu vou pegar do início. A Bíblia Sagrada tem quantos livros? 66. Velho Testamento, Novo Testamento. 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. O Velho Testamento, 18 e 13. muitas esperanças que o menino veria. No Novo Testamento ele veio e cresceu e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Beleza até aí? A palavra de Deus ela foi toda inspirada por Deus. Foi escrita por homens, inspirado por Deus. Nós lemos 2 Pedro 1,21, Pedro dizendo que nenhuma profecia foi escrita por vontade humana, mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, a escreveram. E Paulo em 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para nos educar, para nos repreender, para nos ensinar, ou seja, para nos corrigir no caminho que nós devemos andar, que é no caminho de Deus. Não é por força, não é por pressão. Isso é natural. A gente começa a se apegar a Deus e Ele começa a nos abençoar e nos agraciar com a presença do Espírito Santo. E aí a gente começa a se apegar a Ele e aí a gente começa a pegar as Escrituras Sagradas. Beleza? E depois nós vimos os nomes.
Primeiro, João 5,39, nós lemos que um dos nomes do livro é Escritura. Depois nós lemos em João 17, verso 17, diz que o quê? Que a verdade é um dos nomes dela. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Nós lemos Isaías capítulo 40, verso 8, que diz assim, seca-se a erva e cai o quê? A flor. Ele disse murcha a flor, que também é a mesma coisa, né? Mas a palavra de Deus, ela é o que? Ela permanece para sempre, ou seja, nunca vai acabar eternamente. E o último que nós lemos foi Salmo 119, verso 5, que diz que ela é lâmpada e também é luz. Beleza? Até aqui nós revisamos tudo. Você observou que nós revisamos tudo. Tudo bem, Fabrício? Sim. Nenhuma pergunta? Tudo tranquilo? Tayane, nenhuma? Não, tá certo. Tá certo? Tayane, tá certo?